Paz e graça a todos. Nós estamos aqui hoje para falar especialmente às mulheres. Estamos no Outubro Rosa e o mês é da conscientização do câncer de mama. A campanha alerta para mulheres sobre a prevenção e o tratamento dessa doença que tem afetado a vida de tantas mulheres. E não só a vida dessas mulheres, mas como também da sua família. Para falar desse assunto, hoje nós trouxemos aqui a enfermeira Márcia Nunes. Márcia, ela tem a especialização em saúde pública e é também profissional da saúde há mais de 10 anos e atua como técnica de enfermagem na área de oncologia há mais de 8 anos. Como mulher e profissional, guerreira na linha de frente, Márcia acompanha de perto a história de tantas mulheres que foram afetadas por essa enfermidade. E essas mulheres batalham e também já venceram esse mal. E a Márcia vai nos contar um pouquinho hoje sobre o tratamento, vai nos dar dicas de como tratar, de como encarar de perto essa doença e também como se prevenir. Bem-vinda, Márcia, ao Amigo do Peito. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, de estar contribuindo de alguma forma para aumentar o conhecimento e alertar também as mulheres. Márcia, qual a maior dificuldade que as mulheres enfrentam hoje no diagnóstico do câncer de mama? São muitas as dificuldades, mas podemos assim destacar as principais. A primeira é o diagnóstico precoce. O que a gente chama de diagnóstico precoce? É quando ainda está na fase sem sintomas. E por a mulher ter dificuldade, uma outra dificuldade, de acessar o serviço de saúde, às vezes demora esse diagnóstico precoce e quando já vem descobrir a doença já está numa fase assim que a gente considera até tardia para começar o tratamento, que vai gerar outras sequelas. E outra coisa também que a gente tem muita dificuldade é o medo que a mulher tem em descobrir alguma coisa, com o seu corpo. E o câncer de mama em si já assusta. A palavra câncer assusta e quando é de mama, para a mulher, assusta muito mais. Márcia, e quais são as possibilidades de tratamento que são oferecidas hoje a essas mulheres? A inicial é a cirurgia. Quando está nessa fase que a gente chama de subclínica, que ainda não aparecem sintomas, a cirurgia é o mais indicado. E, consequentemente, com a cirurgia que faz a biópsia, da biópsia que vai ditar todo o resto do tratamento. Se vai ser indicado uma quimioterapia, ou só a radioterapia, ou os dois em conjunto. Como nós sabemos, nós estamos aí vivendo um período de pandemia e isso eu creio que afeta um pouco o atendimento e o tratamento dessa doença. Como você vê, como isso foi afetado nessa questão do câncer de mama, o atendimento e o tratamento, como a pandemia afetou? O que aconteceu assim que com a pandemia, o isolamento social levou muitas pessoas a ficar em casa e até um pouquinho esquecer da saúde, de cuidar da saúde. Então, assim, para a mulher, esse momento não pode ser alheio. A gente tem que continuar, assim, com a prevenção, com aqueles exames de rotina. Como é um exame que é feito uma vez ao ano, então, assim, chegou o período de fazer, a mulher tem que fazer, independente, da pandemia. Se o serviço de saúde estiver em atendimento, estiver aberto, ela tem que procurar esse serviço de saúde para não se descuidar, porque senão vai acabar caindo no esquecimento, E é uma coisa que não pode acontecer, a mulher esquecer de si mesma. Por muito tempo nós acreditamos que certas doenças e até mesmo o câncer nascem na alma. Ouvimos e a ciência também falava disso. E nós gostaríamos também de falar sobre isso. E nós trazemos aqui uma profissional da área, Andréa Silva, psicóloga, que ela vai nos falar mais um pouco sobre isso, como a fé, o convívio social contribuem para o desenvolvimento e também para a cura desse mal.
Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre câncer e o emocional. Década de 80, 90, o câncer estava diretamente relacionado ao emocional. Então pessoas que remoíam, pessoas que guardavam rancor, pessoas que não perdoavam. Naquelas décadas de 80, 90, consequentemente, né, essas pessoas iriam ter câncer. A partir da década de 2000, com o avanço da ciência, com o avanço dos estudos, né, percebeu-se que o emocional ele pode ser como se fosse um ambiente para que a doença ela venha se desenvolver. Como assim um ambiente? Esse ambiente pode ser diversas coisas, né? Pode ser questão de alimentação, o fumo, pode ser também o meio social, né? A pessoa vive num lugar onde tem muita poluição, falta de atividade física, alimentação, tudo isso são ambientes que podem fazer com que a doença venha, com que a doença ela se desenvolva. Então, o emocional ele pode ser sim um precursor, vamos dizer assim, para que a doença apareça, mas hoje não se fala mais diretamente. A pessoa rancorosa vai ter câncer. Hoje a gente tem todas essas análises, tem a questão genética também, a questão de família, se algum familiar já teve câncer, não precisa ser familiar direto, de primeira linha, pode ser questão de bisavó, pode ser uma tia-avó, tudo isso está na genética. A gente entende que aquela família ela tem uma predisposição para ter câncer. E aí a gente pode pensar também no câncer na questão do âmbito social. Quando se fala assim, quando se tem a notícia que tal pessoa recebeu o diagnóstico de câncer, todas as pessoas se condoem, prestam condolências, é como se o indivíduo estivesse condenado à morte, e não é assim. O meio social ele também tem esse papel de amparar o indivíduo que foi diagnosticado com câncer. A família, os amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, eles têm essa função de amparo, eles têm meio que esse papel de dar esse suporte. Então, no meio social, uma pessoa diagnosticada com câncer não significa que ela vai morrer. Hoje existem muitos tratamentos, os tratamentos hoje não são tão invasivos, né, tem menos efeitos colaterais. Hoje pessoas tratam de câncer e conseguem levar a sua rotina normal, rotina de casa, de cuidado de filhos, de relacionamentos, de trabalho, de estudo. Lógico que vão ter aqueles períodos de recaída, de mais debilidade. Mas o meio social ele tem essa função de suporte, de amparo. E aí a gente pegando esse viés de suporte, de amparo, a gente vai falar também sobre o enfrentamento. Qual que é o papel, por exemplo, da psicologia, de outras terapias no enfrentamento do câncer? Pessoas que têm câncer, pessoas que têm esse papel de suporte, têm terapias, né, de família, de amigos, pessoas que buscam esse bem-estar social, elas têm um amparo, elas conseguem enfrentar melhor a doença. Então, pessoas que são bem resolvidas, vamos dizer assim, pessoas que aceitam a patologia. Nossa, aceitar a patologia, sim, aceitar a patologia faz parte do tratamento. Quando eu aceito que eu estou doente, independente se é câncer, independente se é um problema de estômago, uma enxaqueca, ou até uma doença, uma patologia emocional mesmo, quando eu entendo que eu estou doente, eu vou procurar tratamento. E esse vou procurar tratamento, eu aceito a minha enfermidade, já faz parte do processo de cura. E também a questão da fé. Uma pessoa que exerce fé, que professa uma religião, ela também tem esse viés do amparo religioso. Quando o meu pilar espiritual está bem alicerçado, está bem edificado, a gente pode ter essa sensação de acolhimento. Existe um ser maior do que eu, existe um Deus que pode cuidar de mim e que Ele pode me proporcionar cura. Se Ele não me proporcionar cura, pelo menos força para passar esse período de enfermidade, de debilidade eu vou ter. Então, existem estudos que falam sobre isso. Mulheres no enfrentamento do câncer que exercem fé, elas têm mais probabilidade de cura. Ou então, não precisa ser a própria pessoa. Se ela acredita que tem um parente orando por ela, por exemplo, essas pessoas também têm possibilidade de cura.
pacientes que não exercem nenhum tipo de fé, não têm o pilar espiritual bem alicerçado, esses pacientes eles têm recaídas mais graves, o processo de enfrentamento ele é bem mais dificultoso, mais doloroso, e alguns pacientes nem alcançam a cura, porque eles se entregam, eles não perdem a esperança, eles acham que viver não tem mais sentido. Então, é muito importante que mulheres que passam pelo câncer, né, hoje a doença ela tem um rótulo, ela tem um tabu para ser falado que não se fala mais câncer, se fala CA. Por conta, é muito feio, é muito pesado, é um rótulo, de certa forma, feio para uma mulher carregar. Então, mulheres que estão nesse enfrentamento do CA, do câncer, ou qualquer outra patologia, precisam desse apoio emocional, precisam do apoio social e precisam também exercer sua fé, precisam exercer também a sua esperança. É isso. Márcia, que histórias nesse tempo todo que você trabalha nessa área, no cuidado com a mulher, saúde da mulher, oncologia. Eu sei que você tem ouvido muitas histórias de pessoas, de mulheres que venceram o câncer de mama. Que histórias você pode compartilhar conosco que você presenciou e que trouxeram assim emoção, foram momentos emocionantes para você como profissional da área? Tem muitas, né? Mas eu quero destacar uma especial de uma paciente que ela conseguiu assim cumprir todas as etapas, né? Ela descobriu o câncer na fase bem inicial, fez a cirurgia, retirou a mama e fez o tratamento de quimioterapia, com grande êxito o tratamento dela. E quando ela se recuperou, ela se sentiu assim tão grata pelo que ela tinha conseguido, que ela começou a ajudar outras mulheres, né? Ela começou a preparar lanches para levar para as pessoas que ficam ali esperando. Às vezes tem gente que realmente não tem condições, mal sai com o dinheiro da passagem. Então, assim, ela começou a mover lanches, a fazer kits de higiene pessoal e a entregar fora o testemunho que ela tem de superação para passar para essas mulheres. E a palavra de amor que ela tem também, né? Tanto que a ONG que ela criou é Doando Amor. E realmente ela tem doado esse amor. Ela não só ficou para ela o que Deus fez na vida dela, mas ela propagou, né? Pelas mulheres que estão ali ao lado dela. Que história linda de superação, não é mesmo? A palavra nos diz que Paulo, orientando a Timóteo, ele orienta a cuidar de si mesmo, porque quando nós cuidamos de si mesmo, nós podemos salvar não só a nossa vida, mas também aqueles que nos ouvem, aqueles que nos cercam. E é uma história que comprova isso. Ela não só foi curada, venceu o câncer, mas também compartilhou disso para outras mulheres que não tinham condições. E essa é a minha próxima pergunta, Márcia. Como que é para o profissional da saúde lidar com essas mulheres, tratar essas mulheres e mulheres que são muitas vezes desamparadas, que não tem como fazer o tratamento, que não tem quem acompanhe o tratamento? Como é para vocês lidar com essas mulheres? Essa é uma outra pergunta que aperta o coração da gente, né? Realmente, assim, tem muitas mulheres que são desamparadas, como a pastora Cláudia falou. Tem mulheres, assim, que a família praticamente abandonam, os esposos abandonam, familiares, amigos abandonam, e elas se veem sozinhas pela parte psicológica de todo aquele amparato, pelo um tratamento que não é fácil, que tem consequências, que tem o mal-estar do vômito, do enjoo, da falta de apetite. A quimioterapia modifica todo o sabor do alimento. E às vezes na hora que essa mulher mais precisa, ela está desamparada. E às vezes ela acolhe em nós como profissionais para estar ali, para estar apoiando, dando uma palavra de incentivo. Da parte financeira, Deus tem levantado muitas ONGs para estar ajudando essas mulheres, para doar cestas, doar parte de higiene, tem os sutiãs que elas usam, né? Auxiliam com exames.
E também nós vamos aos extremos, né? Nós temos essa parte que realmente elas são abandonadas, como também nós temos a parte que elas são bem acolhidas. A gente vê famílias reconciliando, a gente vê famílias se perdoando, a gente vê amigos se aproximando. Tem família que chega até a fazer escala de, né, cada dia uma pessoa vai acompanhar as consultas porque elas não podem sozinha e nem tem condições de andar sozinha. Então, assim, essa é a parte boa, né, que a gente vê quando a gente vê uma família se reunindo, os amigos e todos. Mas o coração da gente realmente aperta quando a gente vê elas precisando de ajuda. Que bom, Márcia, que você está lá, que você é essa pessoa que faz o diferencial também nessa área da saúde. E chegando ao final já da nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar, Márcia, que dicas, que conselhos, instruções você pode deixar para as mulheres para que elas possam vencer, também superar e até se prevenirem contra essa doença? Vai assim, inicial, né, aquelas dicas básicas, boa alimentação, atividade física. A mulher jamais, em hipótese alguma, deve deixar de fazer os seus preventivos anualmente. Se dedicar a si mesmo por um instante, né? Doar o tempo que ela tem para ela mesma. E como a Bíblia fala, nós somos templo do Espírito Santo e Deus deseja que nós ficamos bem, né? Que nós venhamos a ficar bem. Então, assim, se a gente não cuidar da gente, não zelar da mulher em si, como que a gente vai ter condições de cuidar do restante da família, né? E essa é uma dica. A mulher não esquecer dela mesma. Obrigada, Márcia, por compartilhar conosco tantas experiências, né? Essas dicas também, essas instruções. E que Deus te abençoe, que Deus te dê êxito na sua jornada, que você continue crescendo, ajudando e amparando mulheres. E nós estamos agora chegando ao fim do nosso Amiga do Peito. E para fechar esse assunto, você vai ficar com a história de quem venceu esse mal que atinge mais de 50 mil mulheres por ano. Que Deus te abençoe e até a próxima. Estamos aqui com a Núbia. Ela tem uma história linda de superação do câncer de mama. E hoje ela vai contar para nós como foi todo esse processo, como ela superou, que diferença a fé fez no tratamento, e nós vamos ouvi-la um pouquinho. Núbia, muito obrigada pelo seu sim, por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco hoje, compartilhando a sua história. Nós queremos ouvir de você como foi esse diagnóstico, como foi esse processo para tratar, descobrir primeiro, né? Tratar e vencer o câncer de mama. Graça e paz. Eu primeiramente só posso agradecer pela essa oportunidade, porque desde que recebi o convite o Senhor tem ministrado no meu coração e trouxe à memória tudo que Ele fez por mim, todos os milagres, todo o agir, todo o cuidado dEle. E eu posso falar que não foi fácil, mas foi o apoio da igreja, dos irmãos, das amigas, da família e principalmente do meu esposo e da minha mãe, que não mediram esforços e foram usados por Deus como anjos para me ajudar nessa fase mais difícil da minha vida. Gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um clamor a todas as irmãs neste mês que não negligenciem a sua saúde. Eu me acomodei pelo fato de, desde os 25 anos, eu creio, ter cisto na mama esquerda. Então, me condicionei a todos os anos fazer os exames e sempre ouvia do médico que estava tudo bem, que era cisto, e isso me tranquilizou. E em 2017 eu não fiz os exames de prevenção. Quando foi no final do ano, eu olhando no espelho, eu vi que tinha algo errado. A minha mama já estava diferente, o mamilo estava repuxado. E quando foi no início do ano, fiz os exames. Na hora da ecografia mamária, o Senhor naquele momento, Ele já falou comigo do que eu iria enfrentar. Quando o médico perguntou
o médico estava fazendo o exame. A senhora está sendo acompanhada por um mastologista? Como há mais de 15 anos eu sempre ouvia que estava tudo bem durante aquele exame, eu já saí da clínica tendo a certeza no meu coração que eu ia passar por tudo aquilo. Mas naquele momento eu só me lembrei que o Senhor nos fortalece, nos capacita a passar por todas as tribulações. Porque eu já vinha acompanhando uma cunhada minha que lutava 2 anos com essa doença. Então, a fé que ela tinha me motivava também a permanecer firme e com a minha fé inabalável para enfrentar o que viria. Então, diante do que o Senhor já tinha falado comigo, eu consultei com o mastologista. A mastologista também deu quase certeza que era câncer. E na época vinha a minha memória assim, que eu não tinha plano de saúde, que a gente sabe que câncer de mama evolui muito rápido, que tem que ser diagnosticado precocemente. Então é uma corrida contra o tempo. E o Senhor usou minha mãe de forma sobrenatural para agilizar todo o meu tratamento em Goiânia, porque ela já tinha trabalhado lá. Então, em menos de 20 dias do resultado da biópsia, eu consultei com mastologista, consultei com oncologista, e eu creio que em menos de 20 dias eu já estava fazendo a minha primeira quimioterapia. E assim, eu vejo quanto o agir de Deus, ele é tremendo, que quando eu fiz esses exames que detectaram que era um câncer de mama, não era um exame de qualidade. Então, a princípio, naquele momento que nós estávamos se acostumando com aquela luta, com aquela dor, nós não sabíamos que era um câncer avançado. Então, eu fui descobrir isso já no meio do tratamento, quando eu já estava mais fortalecida. Então, devido à situação do câncer, eu tive que fazer primeiro as quimioterapias. Foram 16 sessões de quimioterapias. E mais uma vez, eu vi o agir de Deus, porque o meu esposo me levou todas as vezes a Goiânia, né? Não foi demitido, e nenhuma vez o carro quebrou. Pensa a gente sair faltando 2 horas, 3 horas para fazer uma quimioterapia em Goiânia e o Senhor provê tudo. Minha mãe me acompanhou, olha que privilégio eu tive. Minha mãe me acompanhou todas as sessões de quimioterapia, que era uma tranquilidade para mim e para ela. E o momento mais difícil que eu tive durante a quimioterapia foi quando mudou o protocolo, mas aí eu vi o amor e o cuidado de Deus novamente na minha vida. Eu tinha acabado de fazer uma quimioterapia que a gente chama quimioterapia branca, né? Que eu faria 12 ciclos. E no primeiro, eu saindo do quarto, eu andei na cozinha e eu desmaiei. Naquela hora, eu lembro perfeitamente como hoje, eu estava lendo os Salmos nessa época e na minha memória, antes de eu desmaiar, eu clamei, Senhor, na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele ouviu a minha voz, Ele não permitiu que eu batesse a cabeça, tivesse uma complicação maior, poderia até ter morrido dependendo da queda, e houve o livramento. Meu filho que estava dormindo, né, adolescente tem um sono pesado, e ele prontamente ouviu eu caindo e me socorreu. Então foi um único momento assim mais difícil, mas eu vi a mão do Senhor me segurando. Terminando as sessões de quimioterapia, já vinha outro desafio, porque a cirurgia era muito temida, né? A mulher sabe o quanto é importante a mama para ela. E eu sabia que eu estava lidando com um câncer avançado. E o mais importante, que mesmo diante de toda a minha angústia, todo o meu medo, o Senhor sempre levantava pessoas para me fortalecer. Eu tive, nesse período todo de tratamento, eu tive o acompanhamento da igreja. Na minha casa foram feitos acho que uns 10 fé no lar, né? As irmãs ligando, intercedendo, clamando por mim, né? O pastor assessorando a minha família. Então hoje eu fico pensando quão triste é para uma pessoa passar por uma luta, passar pelo deserto e não crer em Deus, não estar cercada de pessoas que possam fortalecer a sua fé.
de ajudar na caminhada com Deus. E eu louvo a Deus mais uma vez, porque quando foi na época da minha cirurgia, até então eu achei que ia tirar toda a pele, o mamilo, né? E ainda tinha medo de, na hora de abrir, que não fosse, a situação tivesse tão complicada, que não fosse possível de fazer uma reconstrução mamária. Mas eu louvo a Deus, porque eu fiz a cirurgia, foi possível preservar a pele, né? Quem olha não vê diferença, né? O hospital não tinha expansor, não tinha prótese. Minha mãe, o Senhor direcionou minha mãe para as pessoas certas, para que a gente conseguisse comprar e usar as próteses no dia da cirurgia, né? Minha recuperação foi excelente, não teve necrose, que é um risco muito grande quando se faz uma mastectomia, né? A retirada total da mama. E depois disso, eu tive que fazer ainda mais 28 sessões de radioterapia. E quando você pesquisa na internet, você ouve relatos, você sabe dos riscos que pode dar queimadura, pode ferir, da fadiga, cansaço. Mas mesmo assim, mesmo fazendo quimioterapia, fazendo a radioterapia, o Senhor, Ele me sustentou. Tudo que eu passei, hoje eu nem me lembro mais, como se eu não tivesse passado. E eu sei que isso é um milagre do Senhor, né? E se eu estou aqui falando para vocês a minha história, é resposta de oração, é um milagre que o Senhor fez na minha vida, porque apesar de ser um câncer localmente avançado, nem metástase eu tive. Então eu louvo a Deus, porque Deus é amor, é misericórdia, é graça, e eu sei que nós não merecemos, mas Ele nos ama infinitamente. E para finalizar, eu acho que é muito importante eu ressaltar o papel que o meu esposo teve nesse tratamento, e principalmente quando nós vemos nas pesquisas que de 70% das mulheres, né, que são acometidas pelo câncer, os seus esposos as abandonam, porque mexe com a parte sexual, né, mexe com a parte feminina da mulher. E eu tive o apoio do meu esposo incansavelmente. Quando o meu cabelo estava caindo, eu careca, meu esposo olhava para mim e falava: você tá linda, você é linda, né? O Senhor usou o meu oncologista para me orientar a fazer um tratamento. Então, assim, uma coisa simples como sobrancelha fio a fio fez toda a diferença na minha autoestima quando eu estava careca. Então, são pequenos detalhes e eu vejo que é o cuidado do Senhor. Ele sabe o que você precisa fazer, o que você precisa receber para enfrentar o que você está passando, né? Então eu quero agradecer e falar para todos os casais, né, que valorizem os seus esposos, as suas esposas, que apoiem, que incentivem essas pessoas a cuidarem da sua saúde. E eu gostaria de falar especificamente com relação ao câncer de mama, que às vezes a gente acha que nunca acontece conosco. E eu tenho um dado que de 100 mulheres de câncer que têm câncer de mama, 90 mulheres nunca tiveram câncer na família, que é o meu caso. Eu sou a primeira, tanto por parte de pai, parte de mãe, ninguém teve câncer. Então, isso é um dado importante, né? E a gente sabe que a gente pode contribuir para evitar, né? A gente sabe que a questão do exercício físico, a minha mastologista fala, nós temos que fazer pelo menos de 3 a 4 vezes por semana de exercício físico, ter uma boa alimentação, fazer exames, mas é fazer exames de qualidade, porque, por exemplo, um nódulo que não é palpável, a mamografia ela vai detectar. Eu já fiz a mamografia para saber que tinha câncer aos 43 anos, né? E a gente sabe que tem que começar precoce. E assim, ter o hábito também de consultar anualmente com o ginecologista, mas consultar também com o mastologista, né? Porque ele é o especialista, ele vai te orientar melhor. E eu quero dizer para todos que se você está passando por uma situação difícil e se você se acha incapaz, frágil, pode ter certeza que o Senhor vai te capacitar, porque a nossa força não vem da gente, vem do Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos capacita. E eu agradeço a Deus pela oportunidade,
pela luta, pela tempestade, porque eu sei que as adversidades produzem amadurecimento e eu sou uma pessoa melhor. O Senhor não curou só o meu lado físico, Ele curou a minha alma nesse tratamento.